Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é A Colheita, do original Dark Harvest de 2004. O filme... dá pra escutar os trovões? Eu não sei se dá. Enfim, é o prenúncio desse vídeo. O filme foi uma trecheira dirigida por Paul Moore, o mesmo cara que dirigiu outros filmes que ninguém nunca viu. Esse é um filme completamente aleatório dos anos 2000, esquecido pelo mundo, que tem grandiosos 2.7 no IMDb, que eu devo dizer segue sendo uma nota mais baixa do que a do filme das Bratz. Mas eu tava com o tempo sobrando essa semana, achei que dava pra fazer um vídeo extra aqui, e aí eu decidi pegar um filme que tem uma única pessoa recomendando aí nos comentários já faz bastante tempo. Tem alguns desses que eu vejo a galera comentando aí, mas o que eu escolhi pra falar hoje foi A Colheita. E não tem muito mais o que falar pra apresentar esse filme não, ele é um slasher sobrenatural, mais ou menos, e é uma trecherona bem zoada. Então antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram A Colheita, como vocês assistiram, porque é um filme que eu acho difícil de achar. E também deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. E também acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Claro, também sejam membros da Trecheira Violenta. Quando você é membro da Trecheira Violenta, você ganha acesso a conteúdos exclusivos que a gente posta aqui. E também pode votar para escolher filmes e afins. E claro, também já vou deixar aqui o aviso de spoilers, porque é A Colheita de 2004, absolutamente ninguém se importa com o spoiler desse filme. E a trama de A Colheita não é muito original. Acho que tem dois modelos de trama que são reutilizados nesses filmes de terror rural americano. Você tem o clássico grupo de jovens fazendo uma viagem por uma estrada rural isolada do Texas ou qualquer outro estado e acaba parando num lugar errado, numa cidadezinha que não devia ter ido, que tá cheio de assassino. Esse é o clássico. A Colheita pega o segundo modelo, que é o protagonista que recebe a herança de um parente desconhecido, ganha um terreno que fica no meio das florestas, longe de tudo, aí ele vai lá verificar qual é a desse terreno e para fazer isso junto com ele chama um grupo muito grande de amigos e todo mundo é assassinado. Essa é a mesma trama usada em Pânico na Floresta 6 e também no Massacre da Serra Elétrica 3D, o que assim, pro crédito do A Colheita, esses filmes vieram 10 anos depois. Então eu até diria aqui que Pânico na Floresta 6 e o Massacre 3D copiaram A Colheita se essa também não fosse a trama de Terror nas Trevas do Lúcio Fulci. Então a real é que esses filmes todos são tudo cópia um do outro, é tudo obra de diretor e de estúdio picareta. Então o que acontece é isso, o protagonista vai com um grupo de 5 amigos para verificar essa fazenda onde não mora ninguém desde os anos 30. Isso porque nos anos 30 o bisavô do protagonista fez um pacto com o diabo para melhorar a colheita que estava ruim. Ele matou 3 viajantes, pendurou os corpos igual espantalho para a colheita dar bom. Que também não é nada clichê esse lance de fazer sacrifício para a colheita ficar boa, né? Já dizia a lenda, sangue de virgem é o melhor agrotóxico que tem. E agora que o protagonista está visitando esse terreno da família dele, ele por acaso foi na noite amaldiçoada da lua de sangue, representada no filme por uma lua completamente normal. E nessa noite os espantalhos vão voltar dos mortos para se vingar do herdeiro da família. E aí o filme vira um slasher de espantalho assassino. Acho que o primeiro sinal de que esse filme vai ser horrível é literalmente a primeira coisa que aparece nele. Ele começa com uma cartela dizendo que o filme se passa no estado da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. Mas não só eles escreveram Virgínia errado, como todos os créditos iniciais e cartelas desse filme estão usando a fonte Papyrus, uma das fontes mais odiadas e batidas de todos os tempos. E cara, na real, a cena inicial desse filme toda é uma obra de arte. O filme abre com um flashback que se passa em 1932, que ele quer contar a história do bisavô, e essa cena tá toda errada. Ok, talvez não toda, porque eles conseguiram arranjar um carro dos anos 30 para fazer o carro do xerife, então pelo menos tem esse crédito. É um carro de polícia? Não, parece que não é. Mas até aí os policiais também não estão usando uniforme de polícia, eles estão só usando uma camisa social bege, então pelo menos é condizente. Acho que o que mais chama a atenção nessa cena é que eles tacaram uma correção de cor aí, que parece que é um episódio de CSI Miami. Tacaram um filtro amarelo em cima da cena, eu não sei por quê. Eu acho que a intenção aqui talvez tenha sido colocar uma parada meio sépia pra mostrar, tipo, olha, esse é um flashback, isso tá acontecendo há muito tempo atrás. Mas não foi muito bem essa vibe que ele passou, não. E eu acho que chamar de correção de cor também talvez seja crédito demais pro filme. Porque eles não corrigiram a cor aqui plano por plano, eles só tacaram um filtro em cima da cena inteira. Olha só a camisa do xerife, por exemplo. Cada plano que ele aparece parece que ela tá de uma cor diferente, isso é péssimo. O visual do filme nas cenas que se passam nos anos 2000 não melhora muito, mas pelo menos não tem o filtro. E na real esse filme todo, tanto pela estética quanto pelo visual,
parece um slasher exploitation feito nos anos 70, e não uma coisa que veio da era digital. E eu não acho que isso tenha sido uma escolha intencional. Eu acho que se eles tivessem tentado colocar uma vibe de filme antigo no filme, eles não teriam conseguido. E o filme é cheio de técnica ruim também. Tem câmera lenta forçada, tem um monte de flashback de coisa que a gente já viu no filme. Inclusive, o filme termina com um super cut de todas as cenas de sobrenatural passando rápido, piscando na tela, que é tenebroso de ver, chega a dar ânsia de vômito. Mas se tem uma coisa que o filme acerta é o cenário. Eles arranjaram uma fazenda velha que tem uns cenáriozinhos diferentes ali que funcionam. E até que são bem aproveitados pelos personagens e pelo roteiro para fazer umas cenas ok. A casa velha, que é a casa principal do filme, porém, é um cenário bem sem graça. Na real, a direção não mostra quase nada dessa casa. Todos os planos dentro dela são meio fechados e você só vê parede rachada e uns cantos que não tem nada. É o clássico cenário de filme B, aquele que não aparece. Mas o filme tem espantalhos assassinos, é isso que acontece aqui, então vamos falar dos espantalhos assassinos. São 3 deles, cada um tem o seu visual diferente, e o visual deles é um dublê usando uma máscara de Halloween fantasiado de espantalho. Alguns até que enganam, dependendo do plano que está sendo feito ali, e dependendo também da qualidade do arquivo que você está assistindo. Mas o espantalho principal é o pior, porque eles pegaram uma máscara de Halloween pra ele que tá com a boca aberta. Então fica muito óbvio que é uma máscara, porque o bicho tá sempre andando ali com aquela bocarra aberta e estática. E também não ajuda que dependendo do movimento que ele tá fazendo, você consegue ver o braço do ator de verdade ali por baixo da roupa do espantalho. Os 3 espantalhos não tem muita diferença entre si, como eu disse, eles são assassinos sem personalidade e sem muito objetivo. O roteiro diz que eles têm um objetivo, eles querem se vingar do cara que matou eles. Mas como o cara morreu nos anos 30, eles vão se vingar do bisneto dele. E o tempo todo no filme o protagonista fica repetindo isso. Os espantalhos querem a mim, eles estão vindo só atrás de mim, vocês podem escapar. Mas a real é que por mais que eles falem disso o tempo todo, isso nunca é mostrado no filme. Os espantalhos só vão atrás de todo mundo o tempo todo e matam a galera aleatoriamente. Você nunca tem a sensação de que eles estão mirando no protagonista em específico. Então o roteiro estabelece umas regras que os vilões do filme não seguem e não faz diferença nenhuma. Isso quando os espantalhos não estão fazendo umas cenas que parece que saíram diretamente de Scooby-Doo. Os personagens abrem a porta e o espantalho tá do outro lado esperando. Eles chegam perto de uma pilha de feno e o espantalho pula de dentro dela pra dar um susto. Com o visual da máscara óbvia, eu acho que até seria legal se fosse uma trama de Scooby-Doo. No final eles amarram o espantalho, o protagonista vai lá, tira a máscara do espantalho e é o advogado do começo do filme. Se isso tivesse acontecido, eu ia ter respeitado mais esse filme. Ah, aliás, esse advogado do começo do filme é o próprio Paul Moore, o diretor que atuou aqui no próprio filme também. Um gênio incompreendido. Ou incompreensível. Talvez os dois. As cenas de morte são quase todas bem cortadas ou acontecendo off-camera, mas quando eles mostram algum ferimento ou alguma morte de fato, os efeitos surpreendentemente não são ruins. Inclusive a morte dos próprios espantalhos tem alguns momentos interessantes, mas também parecem meio cortadas e tem alguns planos faltando. Tem um dos espantalhos que eles conseguem prender no chão e arrebentar ele ao meio. Só que é bem difícil de entender a cena do jeito que ela foi filmada. Isso porque o plano mais aberto que mostrava o efeito acontecendo como um todo foi cortado do filme. Eu só sei disso porque o diretor incluiu um making-of colocando vários planos que foram cortados do filme, passando nos créditos finais. E a maioria desses planos são efeitos práticos com um bonecão. E pelo que eu deduzi aqui, o diretor tirou esses planos do filme porque achou que ficou meio tosco e meio óbvio que eram os bonecões mesmo. Só que assim, por que o Paul Moore foi tirar esses planos do filme que estavam toscos se o filme todo é tosco? Não faz sentido nenhum, ele podia muito bem ter deixado o bonecão espirrando sangue no filme, se ele deixou aquela explosão em GIF que aparece no final, ou se ele deixou os olhos brilhando do espantalho com efeito ruim digital, deixou várias paradas zoadas no filme, então por que não vai deixar o boneco também? Aliás, esse making-of de créditos é um dos mais chatos que eu já vi. Ficam 5 minutos mostrando o ator de costas pra câmera tentando acender um fósforo. É tão divertido quanto parece. Mas vamos falar dos personagens dessa obra então. Primeiro, quase todas as atuações são terríveis, são principalmente o protagonista. E os personagens são quase todos iguais e são meio chatos. O grupo de personagens escuta a amiga gritando por ajuda, e ao invés de ir ajudar, eles ficam 10 minutos parados discutindo. E esse filme faz uma coisa que eu odeio também, que é o protagonista percebendo que tem alguma coisa errada, aí ele corre lá pro grupo de amigos dele e fala: a gente tem que ir embora agora. E quando perguntam o porquê, ele só responde: depois eu explico. Esse depois eu explico é estúpido, porque a energia que ele gasta convencendo as pessoas a só acreditar nele e ir embora do lugar é muito mais trabalho e demora mais tempo do que se ele só tivesse chegado e explicado o que estava rolando. São 6 jovens no filme que são divididos em 3 casais.
Tem o protagonista e a namorada dele. O protagonista é horrível, ele é só um cara meio mala e sem graça. Ele é tão sem graça que pra gente se importar com ele, o diretor teve que fazer uma cena no meio do filme que todos os personagens se juntam e começam a falar bem do protagonista. E o ator é péssimo. Mas, no making of que acontece nos créditos finais, tem uma cena dele pegando o prop de uma cabeça em chamas com a mão dele ali sem proteção nenhuma pra encaixar de volta no manequim pra repetir a cena, fazer o take 2 ali. E isso eu achei mais respeitável do que qualquer coisa que o personagem fez. A namorada dele não faz nada e morre off-camera. Aí tem o casal lésbico. Uma delas é a personagem da babaca, que eu achei a melhor personagem, porque na real eu não achei ela nada babaca. Eles tentam colocar ela como uma figura antipática no grupo só porque o protagonista não gosta dela. Só que aí quem acaba parecendo o babaca é o protagonista, não ela. E eu também achei que ela foi a melhor atriz do filme. Infelizmente ela é a primeira a morrer. A namorada dela é a personagem da loura lésbica que fica pelada, apesar de que todas elas ficam peladas na mesma cena, só que eu acho que ela é a que tem maior destaque. E surpreendentemente, ela é a única que sobrevive ao filme junto com o protagonista. Isso na real é bem notável, porque loura, lésbica e fica pelada são 3 características que garantem morte certa em filmes slasher dos anos 2000, e ela conseguiu sobreviver. Mas apesar disso, eu acho que seria muito mais interessante se a que ficasse viva no final fosse a outra, que era uma personagem mais legal e que tinha um atrito ali com o protagonista que seria mais legal de ser desenvolvido, com os dois tendo que sobreviver juntos no final. O último casal é o amigo figura cômica e a namorada dele. O figura cômica é outro dos melhores aqui, porque ele é um ator decente também e ele tem as melhores falas. Ele tem umas piadas autoconscientes que realmente funcionam. Ele leva uma facada, tá morrendo, perdendo sangue, e toda vez que alguém vira pra ele e fala, cara, você tá bem? Ele fica puto e responde, tu tá de sacanagem comigo? Parece que eu tô bem? A namorada dele, eu demorei bastante pra diferenciar da namorada do protagonista, e ela ganha uma subtrama, que os espantalhos matam ela e depois prendem ela igual um espantalho no milharal. Só que aí o filme revela que ela ainda estava viva, ela escapa e quando ela finalmente encontra com o protagonista, ela é assassinada na hora. Então isso tudo é só filler. Ela não morre no começo do filme só pra morrer depois sem fazer nada de relevante. Então agora que eu já falei de tudo que é relevante, vamos pro o que mais tem no filme. Tem um personagem no começo que fala que tá investindo pra criar um site pornô. Ele nunca mais aparece na trama e eu não sei nem por que isso tá no filme. Tem o velho Arauto da Perdição, um personagem clássico de filme slasher. É o velho que trabalha no posto e tá lá pra falar a frase clichê e avisar que a casa é assombrada. Se algum dia tu tá chegando numa cidade pequena, você para no posto de gasolina e fala, eu tô indo lá pra casa tal, e a pessoa no posto responde com, por que você quer ir pra tal lugar? Então já dá meia volta e vai embora, porque o lugar é assombrado. Tem, claro, a mulher fantasma do diálogo expositivo, que aparece em uma cena enorme contando pro protagonista a história que a gente já conhece, porque é o flashback que abre o filme, e depois o protagonista descobre que esse era o fantasma da bisavó dele. Tem uma cena dos personagens todos tirando a roupa pra ir nadar pelado em um dos lagos mais insalubres da história do cinema. Tem uma cena em que o protagonista e a loura estão se escondendo na casa e ele fala, 3 de nós já estão mortos. Essa cena acontece logo depois que é revelado que a mina que os espantalhos penduraram, ela estava viva ainda, ela não tinha morrido. O problema é que o protagonista não sabe disso ainda. O protagonista ainda acha que ela estava morta, então ele devia ter falado, 4 de nós já estão mortos. A não ser que ele estivesse lendo o roteiro ali, aí no caso ele tá certo. E eu vou terminar aqui falando dessa cena maravilhosa que um dos espantalhos decide parar para escolher qual arma ele vai usar para matar a loura. E ele passa por umas 3 escolhas diferentes, é quase aquela cena do Bruce Willis no Pulp Fiction. E enquanto ele faz isso, a mina tá ali parada, olhando, esperando ele. Ela não tá amarrada, não tem nada mantendo ela presa ali. Ela tá só olhando o espantalho, escolhendo a arma dele. Quando ele escolhe a arma e vai atacar ela, ela começa a correr. Não, essa loura é foda. Não só ela foi contra todas as chances e sobreviveu ao filme, como ela também acredita bastante no fair play do filme slasher. Ela não vai começar a fugir do espantalho sem ele ter escolhido a arma dele antes. Não seria justo. Bem, gente, é isso. É essa zona que é a colheita. Não tem muito mais o que falar aqui. Vocês sabem a categoria desse filme. É uma trecheira.